Olá, seja bem-vindo à primeira sessão do curso prático do Microsoft Word Básico 2007. Nesta primeira sessão vamos trabalhar com os ficheiros e modelos. Bom, para dominar todas as possibilidades de uma ferramenta tão poderosa como Microsoft Word 2007, a primeira coisa a fazer é começar pelo princípio, pelo trabalho básico com o programa e os documentos. Abri-lo, criar um documento novo, guardá-lo, recuperá-lo e trabalhar o texto. Desta forma, terá boas bases para começar a trabalhar com o processador de texto e mesmo que não conheça todas as possibilidades nem domine as suas incontáveis ferramentas, poderá começar a criar documentos simples. Hoje vamos falar do primeiro ponto, que é abrir o Word. Para abrir o Microsoft Word 2007 e começar a trabalhar, depois de instalado o programa, clique no botão Iniciar do sistema e quando surgir o menu que dá acesso às diferentes opções, mantenha o ponteiro durante alguns segundos sobre a linha todos os programas, conforme indica a primeira figura, ou clique sobre esta para aceder aos diferentes programas instalados no computador. A partir daí, selecione o grupo do Microsoft Office, clicando no Microsoft Office Word 2007, conforme mostra a segunda figura, indicando o que fazer, o segundo passo, qual é o segundo passo, aliás, e qual o terceiro passo. E este é o documento novo do Microsoft que estamos a ver, né? Este é o documento novo do Microsoft Word 2007 que lhe permite começar a trabalhar o texto no computador. Vamos falar também da barra de título, o botão do Office e a barra de acesso rápido, que estão identificados aqui na figura. O ambiente de trabalho do Microsoft Office Word 2007, é bastante inovador em relação à anterior. Destacam-se o botão Office, a barra de atalhos e a área de trabalho, conforme estamos a ver na figura. Vejamos em detalhe algumas das características básicas do ambiente de trabalho, que são a barra de título, né, que se encontra na parte superior do ecrã, e é aqui que é apresentado o nome do programa e o título do documento em que está a trabalhar. Podemos ver, está ali documento 1, Microsoft Word. Também podemos ver barra de ferramentas de acesso rápido, que contém os elementos que se utilizam mais frequentemente, podendo ser personalizada de acordo com as necessidades. Temos também o separador friso, que mais à frente podemos ver, que são os separadores localizados na parte superior que correspondem aos antigos menus. Cada vez que clicar sobre uma opção de menu, são apresentados os conteúdos correspondentes às funções disponíveis para o menu em questão. Botão do Office. Nas versões anteriores, era um menu ficheiro. Através deste elemento, pode aceder às tarefas mais comuns de gestão de documentos. Também, por último, temos a área de trabalho, que é o espaço em branco que nos mostra, né, o novo documento em que poderá trabalhar. Aliás, eu tinha dito um último, temos um último que é barra de estado, que apresenta os diferentes parâmetros relacionados com o documento no qual está a trabalhar, como a página atual a se exibir mais do que uma, o número de palavras escritas, os tipos de desenho e a barra de zoom. Como eu ia dizendo, íamos falar também do friso, sem dúvida um dos elementos mais apelativos da nova interface do Microsoft Word 2007. É o friso, né? No qual se agrupam diversos separadores que correspondem a antigos menus. Cada vez que clica com o ponteiro sobre um destes separadores, os ícones da barra mudam para mostrar as opções correspondentes ao grupo selecionado.
Os ícones são, por si só, autoexplicativos, apesar de poderem ser também acompanhados por um pequeno texto que explica a sua função ao utilizador. Vamos falar também de como selecionar e apagar e mover textos. Quando se deseja realizar uma operação sobre um texto, em primeiro lugar deverá selecionar a parte sobre a qual agirá. Pode fazê-lo de várias formas. A primeira, através do ponteiro dourado, coloque-o no início ou no fim do texto que pretende selecionar. Em seguida, pressione o botão esquerdo e, sem soltá-lo, arraste o ponteiro dourado até ao final ou início do texto que pretende selecionar, dependendo do local onde começou. Também é possível selecioná-lo utilizando o teclado. Pressione a tecla Shift e use as setas direcionais para selecionar o texto em questão. Nas versões anteriores, para formatar todas as partes idênticas do texto, tinha de o fazer uma a uma. O Microsoft Office Word 2007 dispõe de uma forma de selecionar todo o texto que tem a mesma formatação. Para alertar uma das características sem afetar o resto do documento, para tal, abra o menu Editar no separador base, depois clique em Selecionar e em seguida em Selecionar o texto com a formatação idêntica. Com a formatação idêntica. Uma vez selecionando o texto, é possível modificá-lo de acordo com as necessidades. Para apagar texto em geral, qualquer elemento que faça parte de um documento, basta selecionar aquilo que pretende eliminar e pressionar a tecla Del ou a eliminação, que é a tecla chamada Backspace em inglês. Ou seja, a tecla que aponta para a esquerda e que encontra no canto superior direito do teclado. Também, com o Microsoft Office Word 2007, como em qualquer programa de edição de texto, por mais básico que seja, é possível mover uma parte do texto para outra parte do documento, ou realizar cópias, várias cópias, para colocá-las em outros pontos do mesmo documento ou de outros. Para realizar este processo, em primeiro lugar, selecione o texto com o qual pretende trabalhar, quer com o ponteiro dourado, quer com as setas do teclado, enquanto mantém pressionada a tecla Shift, não esqueçam. Depois de selecionado o texto que pretende copiar ou mover, abra o separador base e na seção Área de Transferência do Freeze, clique no ícone Copiar para colar o texto no lugar do destino. Coloque o cursor na nova localização, e na mesma seção Área de Transferência, clique no ícone Colar. Também vamos falar também de criar um documento e mudar o seu nome. Criar um documento é muito simples e pode ser feito a partir do botão do Office, Fica no canto superior esquerdo. Clicando no botão, seleciona o ícone novo, abre-se então uma janela onde existem várias possibilidades que podem ser escolhidas: criar um documento em branco ou um novo arquivo de blog, ou então trabalhar com os modelos existentes para criar folhetos, calendários, contratos ou qualquer tipo de documento. Para abrir um documento vazio, clique em Documento em branco. Por último, vamos clicar em Criar. Então, abre-se assim automaticamente uma nova página em branco. É possível alterar o nome, isto é possível alterar o nome do ficheiro que contém para tal. Clique no botão Office, selecione a opção Abrir, abre-se então uma janela dividida em duas partes. A parte esquerda, onde se vêem as diferentes pastas do computador, e a parte direita, onde se apresentam os documentos existentes em cada pasta. Coloque o ponteiro sobre o documento que pretende renomear e clique com o botão direito dourado. Apenas. Abre-se então um menu de contexto onde pode selecionar a opção Mudar o nome. Se clicar com o ponteiro dourado sobre o nome, verificará que o cursor fica intermitente, indicando que é possível mudar o nome. Escreva o nome
o novo nome e confirme com a tecla Enter. Também o Word 2007 apresenta outra novidade, que é a interface, que é a barra ou o painel de tarefas, né? O mais distinto são os diferentes separadores e a barra de multifunções, bem como também a barra de tarefas. Na realidade, existem vários painéis de tarefas, cujos elementos são abertos por várias funções do programa e consistem numa faixa vertical alojada na parte direita da janela do programa. Nesta seção são apresentadas as opções de configuração e os elementos interativos. Abrir, guardar e fechar um documento. Para abrir um documento guardado no disco rígido ou no dispositivo externo, clique no botão Office e na opção Abrir do menu de contexto, abre-se assim um caixo de diálogo com uma parte esquerda em que se vêem os diferentes recursos e localizações em que pode armazenar um documento, enquanto que na parte direita será apresentado o conteúdo correspondente ao recurso selecionado do lado esquerdo. Por exemplo, se quiser abrir um documento que se encontra na pasta Biblioteca dos Documentos, terá de selecionar este elemento na parte esquerda para ver o seu conteúdo à direita, uma vez que poderá selecionar o documento e abri-lo clicando 2 vezes sobre ele ou pressionando o botão Abrir. Depois de criar um documento e ter trabalhado com o mesmo antes de inserir o programa e com o computador, deverá guardá-lo para poder utilizar novamente mais tarde. Para tal, aceda ao botão do Office e escolha a opção Guardar. Seguidamente, abre-se no ecrã uma caixa de diálogo à esquerda, no qual se encontra uma lista de passos onde deverá selecionar a localização do novo documento. Para selecioná-lo, clique na pasta pretendida. Em seguida, terá de atribuir um nome ao documento. Para tal, utilize a caixa de texto correspondente ao nome do ficheiro. Por fim, é possível escolher o tipo de ficheiro, uma opção muito útil no caso de se ter de partilhar o ficheiro com pessoas que utilizam outros programas de edição de texto. Recomendamos que guarde o ficheiro com documento do Microsoft Office Word e por fim, apenas o seu computador, depois de ter o procedimento de criar o botão Guardar. Agora vamos falar sobre como trabalhar com modelos. Os modelos, os modelos são documentos. Os modelos são documentos base com formatações de textos predefinidos que podem ser alterados de acordo com as necessidades do utilizador. Para abrir um destes modelos, terá de criar um documento novo seguindo o seguinte procedimento. Clique no botão do Office, no menu selecione a opção Novo. Na janela que aparece, pode escolher modelos instalados pelo Office no computador ou transferir novos modelos através da internet. Escolha o tipo de modelo que deseja usar. Na zona central da janela, encontra os subtipos de modelos que escolheu, que podem ser vistos em formato grande na parte direita da janela. Selecione o subtipo que deseja usar. Por último, clique em Transferir. Abre-se assim um novo documento com o modelo selecionado com os elementos correspondentes ao modelo que escolheu. Terá apenas de modificar o documento para adaptar às suas exigências. Os modelos são muito úteis para não ter de começar de zero documentos com uma formatação complicada. Por exemplo, se tiver de criar um folheto em formato triplo compás, adaptá-lo a uma folha em branco, onde poderá acrescentar detalhes e formatar
da forma adequada. Em vez de perder tempo e energia nesta tarefa, os modelos fazem-se por si só, poupando tempo, esforço e criatividade. Além disso, é possível ampliar a gama de modelos existentes criando modelos próprios. Por exemplo, é possível criar um modelo novo com os membros de uma empresa ou um formato de uma fatura para apresentar aos clientes de forma que, quando a necessidade de emitir um destes documentos, bastará preencher com os dados fiscais do cliente e dos produtos ou serviços faturados. O Microsoft permite ainda aceder a uma base de modelos através da internet, a partir do qual poderá transferir e utilizar novos modelos. Esta base nos dará vantagens de se constante ampliar os novos modelos. Para criar um novo modelo, em primeiro lugar, é necessário dispor de um documento já criado ou modificado com os elementos que pretende incluir no novo modelo e a seguir os seguintes passos. Clique no botão Office, selecione a opção Guardar como do menu. Na nova janela, abre o menu Caixa Guardar com o tipo para selecionar o formato novo. Neste caso, selecione o modelo do Word. Introduza o nome do modelo no campo Nome do ficheiro e, por último, clique em Guardar. Desta forma, terá criado um novo modelo a partir do modelo anterior com as características que lhe interessam. Bom, chegamos ao fim da primeira sessão, pedindo desculpas pelas algumas interrupções feitas nas aulas e, na final desta sessão, os alunos devem resolver os exercícios propostos e mandar para o e-mail do professor dentro de 24 horas. Muito obrigado pela vossa atenção nesta primeira sessão.